Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês como regular um moinho ceado. O moinho ceado é um moinho automático, né? Qual é a vantagem de ter um moinho assim? Você vai evitar taxas de desperdício, porque ele sempre vai moer quantidades precisas para o preparo de um expresso ou de 2 expresso. E vai moer automaticamente as quantidades individuais, seja de um ou para 2 expressos. Então vamos lá. Para que você faça a regulagem do moinho, vamos começar da seguinte forma. Aqui no moinho, você tem dois tipos de regulagem. Por granulometria, né? Onde você vai regular a densidade do pó, se ele vai estar grosso ou fino. E o time. É o tempo em que ele vai ficar moendo que vai te dar a proporção em gramas. Então, aqui na granulometria, você tem uma régua, né? Que ela vai de 0 até 10. E aqui nas laterais está escrito grosso, e fino. Ou seja, quando você for regular o moinho, essa alavanca, quando você movimentar para o lado esquerdo números crescentes, você vai estar engrossando o pó. Quando você movimentar essa alavanca para o lado direito, números decrescentes, você estará afinando o pó. Como eu indico movimentar essa alavanca? Sempre de um em um ponto. Se você quiser engrossar, aí você movimenta um ponto. No caso, ele está no 6, você colocaria no 7. Se você quisesse afinar, no caso, ele está no 6, você colocaria no 5. Né? Sempre fazer esse ajuste sempre de um em um ponto para que você consiga ter mais precisão. Sempre que for regular o moinho, primeiro regule granulometria, porque quando você engrossa o pó, a probabilidade é cair mais pó. Quando você afina, a probabilidade é cair menos pó. Aqui no time, você tem os desenhos de 1 xícara, 2 xícaras, menos e mais e o 7. E aqui o tempo de moagem, ou seja, o de 1, ele vai moer em 1 segundo e 9 milésimos. O de 2 vai moer em 2 segundos e 9 milésimos. O que isso indica é o tempo em que ele vai ficar moendo, que vai te dar a proporção em gramas, né? Vai te dar a proporção, a quantidade de pó. Então, digamos que você regulou aqui em cima, conseguiu achar o ponto do café. E aí você identificou que está caindo muito pó. O que você vai fazer? Você vai diminuir o tempo. Diminuindo o tempo, você diminui a quantidade de pó. Se você aumentar o tempo, você aumenta a quantidade de pó. Eu sempre indico diminuir de 2 em 2 milésimos. Então, se está 1,9, a gente vai diminuir, vamos colocar 1,7. Como você vai fazer isso? Você vai pressionar e segurar o botão até fazer o efeito sonoro. Feito isso, você vai utilizar o menos para diminuir e o 7 para memorizar. Então, de 1,9, colocamos 1,7. Se quiséssemos aumentar, faria o mesmo processo, porém utilizaríamos o mais para aumentar e o 7 para memorizar. A mesma coisa para o de 2. Se quiséssemos aumentar ou diminuir a quantidade de pó, é só você, se for para aumentar a quantidade, aumenta o tempo. Para diminuir, diminui o tempo. O mesmo processo apertando e segurando o botão de 2, utilizando o menos para diminuir o tempo ou mais para aumentar o tempo. E aí você vai ter a precisão da quantidade de pó. O de 1... ele moe para mim a quantidade precisa. Olha, vamos fazer o teste. Ok? Então, ele te dá uma precisão de 9,5 até 10 gramas, que é a quantidade que você utiliza para fazer um expresso, tá? Para fazer 2 expressos, aí aumenta. A quantidade é de 16 a 18 gramas de pó. Beleza? E aí vocês vão se atentar à questão do ajuste. Lembrando que o tempo de extração de um expresso é de 25 a 30 segundos.
Você consegue identificar as características dele, se ele vai sair bom ou não, já nos primeiros segundos de extração. A extração ela tem que sair no fluxo contínuo e cremoso.